Temido por uns, respeitado por outros, muitas vezes ainda incompreendido. O que será que nós podemos falar sobre este orixá? O que podemos aprender um pouquinho sobre Obaloaiê? Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Saber e Luz, canal de proposta espiritualista universalista. Vamos trabalhando diversos temas à luz dessas obras que nos convidam ao estudo de filosofias, de religiosidades, sempre com o intuito de aprofundarmos os nossos saberes e buscarmos entender como podemos aplicar esses conhecimentos no nosso dia a dia, a fim de promovermos a nossa modificação para melhor, a chamada reforma íntima. Eu me chamo João Marcelo Mesquita e convido você a acompanhar aqui o Saber e Luz. Se inscreva no nosso canal, curta este vídeo, curta os outros vídeos que nós temos. São vários vídeos sempre trabalhando com essas temáticas espiritualistas. Se você gosta desse tipo de conteúdo e conhece outras pessoas que também gostem, pedimos que você nos ajude compartilhando os nossos vídeos com outros amigos que possam se interessar nesse tipo de proposta. Nós também temos uma loja online onde apresentamos camisetas, canecas, bottoms, produtos estampados com a nossa arte, com desenhos que nós produzimos. O link vai estar aqui na nossa descrição, se você quiser ir até lá para conferir. É uma loja de proposta universalista, assim como o nosso canal. Então lá você vai encontrar estampas tanto voltadas para o lado espírita, espiritualista, umbanda, wicca. É bem diverso, bem dentro dessas nossas propostas mesmo. Amigos, o que podemos falar sobre este grande orixá, Obaloaiê? Os itãs antigos nos contam que ele é filho de Nanã. Nanã, uma das orixás mais velhas, senhora da lama, ela comanda esse reino, né? Esse encontro das águas com a terra que geram ali a lama. A lama, o barro sagrado de que nós somos feitos. Então ele é filho dela, ele é filho de Nanã. Mas quando ele nasce, Nanã percebe que ele é fraquinho, que ele tem certos aspectos de doença de pele, e isso a preocupa muito, e ela o leva até a praia e deixa lá, para que o destino tome conta dele. A princípio, isso pode parecer alguma coisa muito cruel, e de fato é, mas nós estamos falando de histórias de itãs muito antigas, de uma época onde os povos viviam em aldeias na África. E naquele tempo, um período pré-cristão, portanto bastante antigo, era costume desses povos que quando uma criança nascesse com dificuldades e eles percebessem que ela não teria condições de crescer e se desenvolver, que ela fosse abandonada. Era uma visão da época, era a maneira como os povos lidavam com essas questões. Mas sendo deixado na praia, naturalmente chorando, porque era um bebê, ele chamou a atenção de quem? Da Senhora das Águas, a Senhora das Águas Salgadas, Iemanjá, que saiu das águas, acolheu aquele bebê. Iemanjá, não à toa, é conhecida como a Senhora de Todas as Cabeças, simbolicamente a mãe de todos nós, porque ela realmente nos acolhe como seus filhos. Então ela abraçou aquele bebê e o adotou. De imediato, tornou-se sua mãe. Vendo a sua pele com as feridas, o levou para dentro das águas, e a água salgada, quando bateu ali, ardeu, deu aquele incômodo, mas sarou. As feridas fecharam, e ela passou a cuidar de Obaloaiê. Em um dos antigos itãs, se conta que Obaloaiê saiu de casa muito novo e foi ganhar o mundo, foi tentar trabalho. Mas por conta da aparência das feridas, que deixaram marcas em sua pele, as pessoas ficavam com muito medo de se aproximar dele, de pegar alguma doença de pele, então não lhe davam oportunidade. Vendo que não tinha como trabalhar, estar ali na vila, nas aldeias, ele se recolheu dentro da floresta, dentro das matas, e ali começou a aprender junto com a mata sobre o uso das ervas.
como usar as ervas no sentido da cura, de ajudar o organismo, os corpos. E depois de juntar todo esse conhecimento, ele chegou até ele a informação de que a aldeia estava passando por algum tipo de peste, alguma doença muito severa, e muitas pessoas estavam morrendo. E ele agora já era portador de conhecimentos de cura. Então ele foi até lá para poder ajudar essas pessoas. Ele se cobriu com palha da costa, e aí diferentes itãs vão mostrar alguns que ele próprio se cobriu, outros que mãe Iemanjá o ajudou, deu essa ideia para ele se cobrir, para não causar esse tipo de incômodo nas pessoas que quando viam as marcas na pele deduziam que ele estava doente, né, e não queriam se aproximar, então ele resguardava a sua aparência. E foi lá, junto com as suas cabaças que tinham água, tinham as ervas, as seivas, as raízes, e começou a ajudar aquelas pessoas e a promover a cura. Aquelas mesmas pessoas que haviam fechado as portas para ele, ele foi lá e ajudou. Então, o Baluaê, estando nessa postura de aquele que traz a cura e também aquele que mostra a importância do perdão, de não virar as costas para as pessoas que precisam da sua ajuda, mesmo que essas pessoas tenham causado algum prejuízo antes. Ele vem nos trazendo esse conhecimento, essa experiência. No livro Terreiro de Caboclo, do pai Luiz Felipe Estevanin, nós temos muitas informações interessantes sobre os orixás e sobre Obaloaê. O que ele está nos colocando? Que Obaloaê é o orixá daquilo que está oculto, dos segredos da terra. Ele é chamado o Senhor da Terra, das vibrações salutares e curativas que emanam do solo, que auxilia na superação das dores, do sofrimento e das agonias. Então, ele é um orixá que tem essa postura do segredo, aquilo que está dentro da terra, guardado em segredo, guardado no silêncio. Então, também aí a simbologia desse orixá estar coberto em palhas, nós não conseguimos vê-lo por trás dessas palhas, e a ideia do silêncio também é muito associada a ele por conta disso. Obaloaê também é chamado Omulu, e dependendo da linha de Umbanda que você segue, Obaloaê e Omulu são o mesmo orixá, ou Obaloaê e Omulu podem ser cultuados como dois orixás diferentes. Dentro dos estudos que nós seguimos aqui, nós interpretamos que Obaloaê e Omulu são o mesmo orixá, mas deixando claro que não há erro se você interpretar de uma outra maneira, só uma outra maneira de ver. Da maneira como nós vemos, e nesse livro que nós estamos lendo traz um pouco dessas informações, Obaloaê seria a manifestação desse orixá mais jovem. E como o nosso autor bota aqui, é a energia jovem que vibra sobre a saúde. Então, a saúde naquele momento onde o organismo está cheio de forças, cheio de nutrientes energéticos, ajudando ali no seu aspecto salutar. Já Omolu, que vem do Iorubá, filho do Senhor, é a manifestação anciã, a face oculta dos mistérios da Calunga, ligado ao cemitério e às passagens. O Molu também é o senhor das passagens. A Calunga é o reino do cemitério. E o Molu está ali nos ajudando nesse momento da passagem, nesse momento do final da experiência orgânica. Então, simbolicamente, é dito que o Molu é aquele que vem nos ajudar a cortar o cordão de prata quando a vida do organismo já terminou, para que o espírito possa se libertar. Uma vez o espírito liberto da vida fisiológica, ele vai ser encaminhado ao plano espiritual. E Nanã vai estar nos ajudando nesse sentido. Essa mãe ancestral vai nos acolher para que possamos nos reencontrar novamente no plano espiritual. Então, notem que Omulu e Nanã, sua mãe biológica, estão trabalhando juntos. O Mulu tem muito essa postura, como nós falamos, do perdão. Ele compreendeu a sua mãe e as dificuldades que ela apresentava, que ela
experimentava naquele momento. E Omolu, ao invés de afastá-la, acolhe. Então é um orixá que tem duas mães. Tem a sua mãe biológica, Nanã, e sua mãe de coração, sua mãe adotiva, Iemanjá. Omolu é o senhor da terra, o senhor da transformação, daquilo que precisa ser transmutado, daquilo que precisa ser curado. E por ser o senhor da terra, não é só da terra no sentido superfície, mas das terras profundas. E aprofundando cada vez mais, nós chegamos no interior da terra, naquele fogo interior, no magma que nós temos ali. E os estudos indicam que por conta disso, de estar em contato com esse calor interior, tem uma ressonância com a questão do calor interior da febre. Essa febre que vem em um momento de doença, mostrando o corpo lutando contra aquele processo, contra aquela doença que ele está enfrentando naquele momento. Um dos elementos associados a Omolu é o Deburu ou Duburu, que é a pipoca, as chamadas flores de Obaluayê. E há um simbolismo muito bonito falando sobre a pipoca, porque nós temos ali o milho duro, e quando ele é posto em contato com o calor, naquele ambiente fechado ali da panela, com o calor, ele vai explodir, ele vai abrir em pipoca, mostrando esse lado macio, delicado. Então, mostrando aqui a simbologia de como que as doenças e as dificuldades, esse calor que chega, vai mexer em nós, na dureza do nosso coração, e vai ajudar a abrir, mostrando a beleza interior que nós temos e que já está em nós, o nosso lado mais elevado, o nosso lado divino, que só precisa vir à tona. E por vezes há essa necessidade desse calor, dessas dificuldades, para que possamos descobrir em nós o nosso lado melhor, o nosso lado mais bonito, mais delicado, mais equilibrado. O Baloia tem uma conexão muito grande com os espíritos guias dos pretos velhos. Então, eles trabalham todos na linha das almas. E nós temos ali os pretos velhos trabalhando nessa força do orixá Obaloaê. Tanto que, com muita frequência, as cores que representam o Obaloaê, o preto e branco, também são associadas aos pretos velhos. Dependendo da linha de estudos, muitas vezes no caminho do candomblé, também é acrescentado o vermelho, então o baloé pode ser representado com preto, branco e vermelho. A sua saudação, Atotô meu pai, Atotô o baloé. Atotô significa silêncio, e o baloé é o senhor da terra. Então, quando isso é dito, é no sentido de silêncio, o Senhor da Terra está entre nós, o Senhor da Terra caminha entre nós, fazendo a conexão com essa ideia de respeito a esse grande Senhor e também silêncio por ele ser um Senhor de silêncio, aquele que guarda os segredos, como já havíamos dito antes. Como é que nós podemos entender o Baloaê na conexão com o Mestre Jesus? O que que nós podemos falar da conexão, ou seja, do momento em que Jesus estava falando conosco e ele estava trabalhando dentro dessa frequência de Obaloaê? Tivemos um pequeno problema no áudio nesses próximos segundos e pedimos 1000 desculpas por isso, mas não é nada que atrapalhe o entendimento da mensagem. Podemos entender que sempre que Jesus aplicava uma cura e ele dizia, vá em paz porque a tua fé te curou, ali nós tínhamos a energia, ele estava trabalhando nessa energia, nessa frequência de Obaloaê. Ou, por exemplo, numa passagem que nós temos em Mateus, capítulo 9, versículo 12, onde Jesus nos disse: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Essas passagens também aparecem em outros evangelhos. Então, ali, o Mestre também estava trabalhando nessa frequência, mostrando a questão da cura, da saúde, e sempre nos ajudando a entender que a cura, embora ela
pudesse muitas vezes acontecer no corpo físico, mas a principal cura não era a do corpo físico, mas a da alma, da sua modificação, tentando abandonar velhos hábitos que são negativos e prejudiciais e tentando incorporar hábitos mais saudáveis para se manter equilibrada, se manter com saúde. Mais uma passagem também importante, quando é dito na parábola que o semeador saiu a semear. Essa passagem pode nos remeter àquela ideia do Itã, quando Obaloaiê voltou para a aldeia, né, para as cidades, e começou a semear a saúde, começou a curar a todos que ele pudesse, todos que ele conseguisse se aproximar, ele estava levando essa cura. Então ele estava semeando a cura, semeando a saúde. São essas passagens que nós observamos de maneira mais intensa o mestre trabalhando nessa força, nessa energia poderosa do orixá Obaloaiê. Obrigado, amigos, por terem ficado conosco aqui em mais um vídeo. Sempre muito interessante quando podemos trabalhar esses temas sobre os orixás, essas forças divinas tão poderosas, tão antigas e que nos trazem muitos saberes, muitos ensinamentos, nos ajudam na nossa caminhada. Você já teve alguma experiência nesse sentido de entrar em contato com essas forças, esses orixás? Conta pra gente aqui nos comentários algum livro, alguma obra que você conheça que nos ajude no estudo dessas energias, dessas forças. Conta pra gente aqui também. Fiquem bem, amigos, fiquem em paz e até a semana que vem.